crianças lindas! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniele e sou professora do 3º ano do Colégio Futuro Vivo. Revisão. Algoritmo da divisão. Divisão, na matemática, é a distribuição de uma quantidade de objetos em partes iguais. Ao dividir uma pizza, por exemplo, entre 2 pessoas, o objeto pizza deve ser dividido em 2 partes iguais. Cada uma dessas pessoas ficará com uma dessas partes. A divisão é uma operação básica da matemática, assim como a multiplicação, a adição e a subtração. A multiplicação é a operação inversa da divisão, mas isso nós vamos ver daqui a pouquinho. A divisão possui várias ideias ou ações. Na divisão, temos a ideia de repartir igualmente. Vamos ver um exemplo. Tenho 10 bombons e quero repartir igualmente para 5 dos meus primos. Os bombons, cada um irá receber. Aqui eu tenho os 10 bombons. Agora vou reparti-los entre os meus 5 primos. Então, eu darei 2 para Maria, 2 para Hiroshi, 2 para Joaquina, 2 para Sofia e 2 para Letícia. E assim eu consegui distribuir os 10 bombons entre meus 5 primos. Cada um recebeu 2 bombons. Temos a ideia também de quantos cabem. Combinei com alguns amigos para brincar de queimado. Quando verifiquei, eu e meus amigos somávamos 12 crianças. E aí eu queria formar 2 times, 2 grupos para a brincadeira de queimado. Qual é a quantidade de crianças que nós teremos em cada grupo? Aqui eu tenho as 12 crianças que irão participar da brincadeira. Vamos formar 2 grupos com essas crianças? Então, só para lembrar, cada grupo deverá ter a mesma quantidade de crianças. Olhem, eu consegui formar 2 grupos com 6 crianças em cada. Que legal! Agora a brincadeira já pode começar. Então, crianças, agora vamos ao nosso assunto principal da divisão. Na aula anterior, nós falamos sobre o algoritmo da multiplicação. Então, nós iremos aprender sobre o algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão é um método utilizado para dividir um número por outro, obtendo o quociente como resultado e algumas vezes o resto. O número que será dividido é chamado de dividendo. O número pelo qual o dividendo será dividido é chamado de divisor. E o resultado dessa divisão é chamado de quociente. Assim como nas outras operações, na divisão também existem os termos e eles possuem nomes. Vamos ver. Observem agora o nome dos termos da divisão: dividendo, divisor, quociente e resto. Os termos permanecerão nessa mesma ordem. E é dessa forma que representamos o algoritmo da divisão. Então, crianças, falando em resto, a divisão pode ser exata ou inexata. A divisão exata é aquela que nós fazemos a divisão do número, todos recebem partes iguais e não sobra nada, ou seja, o resto é 0. Já na divisão inexata, é aquela
que nós fazemos a divisão, todos recebem partes iguais, porém ainda sobra alguma coisa, né? Então o resto da divisão inexata será sempre diferente de zero. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 e daí por diante. Para saber se estamos caminhando bem na nossa divisão, basta observar. O resto nunca poderá ser maior do que o divisor. Vamos ver agora um exemplo de divisão exata. Aquela divisão em que não vai sobrar nada, ou seja, o resto será zero. Então, crianças, seguimos pelo seguinte exemplo. Tenho 28 peças de dominó e quero distribuir essas 28 peças entre 4 crianças. Quantas peças de dominó cada criança receberá? Então, vamos lá. Se nós temos 28 peças para distribuir, para dividir para 4 crianças, nós armamos o algoritmo da divisão, né? E faço a seguinte pergunta. Na tabuada do 4 vezes qual número que eu tenho o resultado 28? Acertou quem respondeu 7, pois 4 vezes 7 é igual a 28. Então, vamos lá. 4 vezes 7 igual a 28. Faça a subtração para ver se haverá resto. 8 menos 8, 0. 2 menos 2, 0. Encerro a conta, pois não tenho mais número para dividir. Então, cada criança receberá 7 peças, né, de dominó. É isso aí. E aqui nesse algoritmo da divisão, eu posso observar que essa divisão aqui é exata. Por que ela é exata? Porque ela teve resto zero, ou seja, não sobrou nada. Nós dividimos para as 4 crianças e não sobrou peça nenhuma. Vamos ver um exemplo de uma divisão inexata. É aquela divisão em que nós teremos o resto diferente de zero, né? Ele será maior do que zero. E também lembrando que tem que ser menor do que o divisor. O resto nunca pode ser maior. Então, vamos ver uma divisão inexata. Em um torneio de ping-pong, foram formados 2 times. Se haviam 13 crianças para brincar, com quantas crianças ficou cada time? Iremos fazer a seguinte divisão. Então, faremos a divisão de 13 dividido por 2, né? 13 crianças, 2 times. Então, faço a pergunta novamente. 2 vezes qual número que eu tenho resultado 13? Eu não tenho o resultado 13. Eu tenho o 2 vezes 6, que é igual a 12. Então, usarei o 12 como referência, né, na minha divisão. Então, eu sei que 2 vezes 6 é igual a 12. Faço a subtração para saber se terei resto. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. E encerro a conta, pois 1 é menor do que 2, então não posso mais fazer essa divisão. E aqui eu terei o resto, né? O resto, 1. Então, essa divisão aqui é uma divisão inexata, pois ela teve resto maior do que 0, que foi o 1. Então, cada time ficará com 6 crianças.
e sobrará uma. O algoritmo da divisão é um método utilizado para dividir um número por outro, obtendo o quociente como resultado. O algoritmo da divisão é composto pelo dividendo, divisor, quociente e pelo resto. Então, crianças, muito fácil, não é? Aprender o algoritmo da divisão. Vamos agora confeccionar uma brincadeira muito legal. Uma brincadeira de festa junina. Vamos confeccionar agora o joguinho da pescaria. Vamos pescar algumas multiplicações? Então, todos preparados? Vamos lá para a pescaria das continhas? Então vamos lá, preparando o material. Anotem aí. Vamos precisar de tesoura, fita adesiva, palito de churrasco ou de pirulito. Se ele tiver pontinhas, você deverá cortá-los para não se machucar. Clipe, pode ser uns 2 pelo menos. Barbante, sal grosso, farinha, areia. Gente, o que você tiver em casa. Papelão, cartolina. O que você tiver em casa, gente. Vamos cortar e fazer alguns peixinhos. Na cauda dos peixinhos, você deverá colocar diversas multiplicações, mas não coloque o resultado. Depois, você colocará os peixinhos por dentro da areia ou do sal grosso ou da farinha para esconder. Observem como eu coloquei. A cauda deverá ficar por dentro da areia, da farinha, né, ou do sal grosso, para que ninguém veja a multiplicação. Faça cortes próximo à boca do peixinho, para que o gancho possa entrar. E assim conseguir puxar o peixinho para cima, né? Você conseguirá pescá-lo. Isso mesmo. Agora, vamos fazer a varinha de pescar. Amarre um pedaço de barbante no palito de churrasco. Você deverá pedir ajuda a um adulto para poder abrir um clipe, para poder fazer um ganchinho. Então, você amarre a outra parte do barbante nesse clipe, prenda com fita adesiva e está pronto o ganchinho. Varinha pronta, peixinhos prontos, tudo organizado. Agora é só brincar. Nessa brincadeira, vocês deverão fazer da seguinte forma. Vocês colocarão os peixinhos, né, com as operações, né, com as multiplicações, e a criança, ao pescar, deverá informar o resultado correto. Se acertou, fica com o peixinho. Se errou, coloca o peixinho de volta. No final, quem tiver acertado mais, né, ficará com mais peixes, esse será o vencedor. Crianças, e por hoje é só. Ficaremos por aqui. Aproveitem para pegar, né, a brincadeira, o joguinho que nós fizemos e brinquem em casa, né? Façam a festinha junina de vocês em casa, não é mesmo? Curtam bastante. Beijão para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Arraiar em todo o Brasil, de norte ao sul. No futuro vivo eu disse arraiar em todo o Brasil, de norte ao sul. No futuro vi e no Nordeste tem o arraiar. Tem forró e frevo que é pra dançar. E lá no Norte tem até dança do boi. Parintins vibrou,
com caprichoso e garantido que chegou. E Parintins vibrou. Festa junina é no VIP, meu amor. Eu disse arraia. Em todo o Brasil, de norte ao sul. No futuro VIP, eu disse arraia. Em todo o Brasil, de norte ao sul. No futuro VIP, o sertanejo lá do centro-oeste tem festa de rodeio e a polca pra dançar. E lá no sul tem o shot e o vaneirão. E o sudeste dançou uma quadrilha tão bonita que formou. O sudeste dançou. Festa junina é no VIP, meu amor. Eu disse arraia. Em todo o Brasil, de norte ao sul. No futuro VIP, eu disse arraia. Em todo o Brasil, de norte ao sul. No futuro VIP, festa junina é no VIP, meu amor.